Nós estamos pregando numa série chamada Prosperidade, uma nova mentalidade. E o tema da mensagem de hoje é a grande colheita. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: você gostaria de ter no ano de 2019 uma grande colheita? Pois é, a gente está chegando no final do ano, né? E no final do ano a gente gosta de fazer balanços de como o ano foi. Como é que foi o ano para você? Foi bom? Para quem o ano foi bom? Levanta a mão. Para quem o ano foi muito difícil? Levanta a mão. Para quem foi bom e muito difícil? Acho que todo mundo, né? Pois é, fim de ano a gente gosta de fazer um balanço, de avaliar, de ver o que foi bom, o que não foi, o que pode mudar. E nessa hora, as pessoas têm algumas superstições, né? Por exemplo, fim de ano as pessoas gostam de vestir que cor? Branco. Para quê? Para ter paz. Outros gostam de vestir de amarelo. Para quê? Para ter dinheiro. Tem gente que gosta de pular 7 ondas. Eu não entendo muito bem para quê, mas tem gente que vai pular 7 ondas. Tem gente que gosta de fazer uma fezinha na cena da virada. Sabe, gente, nada disso dá certo. Você não vai ter paz porque veste branco, não vai ganhar dinheiro porque veste amarelo, e tampouco vai vencer os obstáculos da vida porque vai pular 7 ondas ou porque vai ganhar na cena. A grande maioria joga e perde. Somente alguns muito poucos, de fato podem ganhar pela sorte. Como é que a gente pode ter uma grande colheita? Aliás, eu quero dizer para vocês que as maiores verdades da Bíblia, elas são apresentadas através de metáforas, de figuras. E uma das figuras que mais representa a nossa vida é a figura da semeadura e da colheita. Todo mundo sabe que você, para colher alguma coisa, você tem que plantar antes, sim ou não? Na vida é assim. E eu quero começar lendo com vocês um texto que Jesus nos apresentou, que está lá em Marcos capítulo 4, versos 3 a 8. É chamada a parábola do semeador, que diz assim: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e assim por 1. Nessa parábola, Jesus está falando, em primeiro lugar, ele está usando esta figura para falar do reino de Deus, onde a semente é a palavra, onde o solo é o coração das pessoas, e onde o semeador somos eu e você. Quantos de vocês já pregaram o evangelho e tiveram respostas diferentes? Alguns nem se importam, eles são representados ali por aquela semente que caiu na beira do caminho, não deu nem tempo de começar a frutificar, vieram as aves e roubaram. Outros no primeiro momento respondem bem, mas eles são comparados àquele solo pedregoso. A camada é fina, então a semente começa a frutificar, mas não consegue fincar as suas raízes e morre. Outro é comparado àqueles terrenos onde tem espinhos, e a semente começa a frutificar, mas por conta dos espinhos é sufocada e morre. Fala das pessoas que, em função das lutas da vida, desistem
de ter uma vida de entrega a Deus. Mas fala em último lugar fala daquele cujo coração está aberto para a palavra. Esse coração vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Mas essa parábola também nos ensina que a vida é uma semeadura. Porque tudo que a gente quer colher, a gente precisa semear antes. Sim ou não? Vocês sabem como é que é a palavra grega para semente? Esperma. O esperma, ou sêmen, no latim, é uma semente que alguém semeia e tem um fruto, um filho. A vida é exatamente assim. E quando eu penso nesse ciclo de semear e colher, eu penso que para a gente ter uma boa colheita em qualquer área da vida, a gente precisa observar os 3 principais elementos nesse princípio da semeadura e da colheita. O primeiro princípio, o primeiro elemento é o bom solo. Não adianta nada você ter uma boa semente que caia num solo que não tem fertilidade, que é árido, ou que não tem os nutrientes corretos. O resultado vai ser ruim, vai ser pobre, a colheita vai ser pobre. Então, a escolha do bom solo é fundamental para nós termos uma boa colheita. Então, quando a gente pensa no ano de 2019, eu queria que vocês não tivessem as atitudes de superstição que a gente vê a maioria das pessoas tendo. Vestindo branco para ter paz, vestindo amarelo para ganhar dinheiro, pulando 7 ondas. Não. Invista em bons solos para que você possa ter uma colheita extraordinária. Amém? Eu quero dizer que a gente aprende com o próprio Jesus a respeito disso, nessa parábola. Jesus, ele nunca investiu em solos ruins. Por exemplo, Jesus nunca perdeu tempo tentando mudar os fariseus. Os fariseus eram aquelas pessoas religiosas, mas que tinham um coração duro. Jesus não deu muita importância para aqueles fariseus, não perdeu tempo com eles. Aliás, quando ele falava com eles, as palavras eram sempre muito duras. Lá em Mateus 23, 13, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Aqui Jesus está falando de gente religiosa, mas que é hipócrita, que não vive o que prega, que não acredita no que prega, que usa da religião como um meio de se locupletar, como um meio de ganhar, de tirar vantagens, mas não com sinceridade. Jesus não gastou tempo, ao contrário, ele investiu em pessoas que eram pecadores e rejeitadas para a sociedade. Quantos de vocês se lembram da história de Zaqueu? Zaqueu, a Bíblia diz que era um indivíduo muito baixinho. E ele era odiado pelas pessoas. Por quê? Porque ele era um publicano. Publicano era aquele indivíduo que era judeu, que trabalhava para Roma, para cobrar impostos abusivos de um povo que já estava subjugado, de um povo que não tinha dinheiro nem para comer, e com o pouco que tinha que pagar para os romanos, que eram os dominadores da época. Eles eram odiados, os publicanos. Mas Zaqueu era aquele homem que fazia isso, mas lá no fundo ele não tinha felicidade por isso. E um dia ele ouviu falar que Jesus ia passar. E ele ouviu dizer que Jesus amava os pecadores, e que ele dava oportunidade aos pecadores. Então ele subiu numa árvore para poder ver Jesus passar. E quando Jesus vai passando, Jesus olha no meio daquela multidão, ele encontra o Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso entrar na sua casa. Todo mundo ficou escandalizado. Como Jesus vai investir na vida deste homem? Mas Jesus viu o coração dele. E Jesus vai, come com Zaqueu, dorme na casa de Zaqueu, e Zaqueu se arrepende de tudo aquilo. Ele diz: naquilo que eu roubei, eu quero restituir 4 vezes. Jesus nem tocou no assunto do dinheiro, mas só o amor de Jesus ali mudou o coração de Zaqueu. Veja que coisa interessante. Jesus não perdeu tempo com religiosos hipócritas, mas investiu na vida daquele que ele percebeu um coração aberto
para a mudança. E Jesus fez isso a vida inteira. Até na cruz, quando ele estava sendo crucificado no meio de dois ladrões, a gente percebe uma diferença no tratamento de Jesus para aqueles dois. No início os dois ficaram zombando de Jesus, mas uma coisa aconteceu no meio do caminho. A gente não sabe o que foi. De repente um deles fala assim: Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus estava nu, crucificado, no seu estado mais caquético, mais fragilizado, e aquele homem de alguma maneira percebeu que ele era o Filho de Deus. E diz: Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem viveu uma vida de uma maneira escusa, nunca fez nada de bom para merecer o céu, e no entanto Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro que ficou dizendo: se você é o Filho de Deus, desce daí, salva a ti mesmo e depois a nós. Para aquele que não cria, que estava com o coração fechado, ele não perdeu tempo, ele investiu no solo fértil. Eu quero dizer para você, meu querido, que no relacionamento com Deus, para que Deus invista na sua vida, ele precisa enxergar no seu coração fertilidade, abertura. Amém? O apóstolo Paulo diz que nós não devemos investir em solos improdutivos. O texto aqui de 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 14, eu vou explicar para vocês. Os cristãos da época estavam achando que Jesus ia voltar. Ele já tinha morrido, ressuscitado, e eles estavam achando que eles iam voltar logo. Então alguns literalmente pararam de trabalhar. E aí eles iam para cima dos montes e ficavam esperando: volta Jesus, volta Jesus. E obviamente quando você não trabalha, você não ganha. Mas o corpo tem fome. Como eles não trabalhavam, não ganhavam, eles iam na casa dos outros comer. Ô irmão, estou aqui, vim na sua casa, tem uma boia aí hoje para filar? E depois de um certo tempo, aqueles que trabalhavam começaram a ficar irritados. Falaram: pô, vai trabalhar, vagabundo. Aí Paulo diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que alguns de vós há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. Ou seja, é muito importante você investir em quem vai te dar retorno. Amém? Agora, o reino de Deus é o melhor solo que você pode investir a sua vida. Quais os elementos? Quando a Bíblia fala de reino de Deus, ela está falando do quê? Em primeiro lugar, do seu relacionamento com Deus. A maioria das pessoas crê num Deus que é criador, ou na existência de um ser superior, poderoso, que de alguma maneira cuida de todos. Mas a verdade é que você ter um relacionamento com Deus pessoal é totalmente diferente. Eu já olhei a Deus como um criador, mas era distante. Eu já olhei a Deus como um ser poderoso, mas era distante. Até um dia que eu passei a olhar para Deus como o meu pai, como aquela pessoa que se importa comigo, que me deu a vida. E não só me deu a vida, talentos, oportunidades, que fez de mim quem eu sou, mas alguém que cuida de mim. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu deixei de ser uma pessoa ansiosa e passei a ter um relacionamento de paz com meu Deus. O reino de Deus fala, portanto, que os corações são um bom solo. Fala que a melhor semente que nós podemos investir no mundo é a palavra, porque ela transforma as pessoas. E a grande colheita que Deus espera de nós são as vidas.
muito mais do que dinheiro, muito mais do que construir coisas. Nós precisamos investir em pessoas, porque o que vai ficar na nossa vida, o nosso legado, não é o que nós construímos fisicamente, materialmente, mas são os relacionamentos que nós construímos na vida. Amém? Eu estou na fase dos avós agora, né? Essa semana eu tinha uma reunião aqui à noite. Então eu, depois de um dia todo de trabalho, eu falei, vou para a igreja para a reunião. Mas aí eu liguei para a Érica para saber dela, como ela estava. Ela falou, olha, o Enzo quer que você passe aqui, pai. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu passei lá, fiquei 1h30 brincando com ele, mexendo em areia, né? Brincando de todo jeito que ele queria. Neto manda na gente, viu, gente? Quando você é pai, você pensa que manda, mas quando você vira avô, você já sabe que você não manda nada. E é aquela coisa que você adora ser mandado pro neto, né? Depois de 1h30 eu falei, o vovô tem que ir embora. Ele olhou com uma carinha triste e falou, puxa, vovô, você ficou tão pouco. Que deu um nó no meu coração, na minha garganta. E eu pensei, que coisa boa. Ele me quer. Fruto de investimento. Então invista em relacionamentos. O reino de Deus é isso, são pessoas, é amar pessoas, é lidar com pessoas, não só a sua família, as pessoas que estão ao seu redor. Queridos, se você investir em pessoas, quando você partir dessa vida, vai ficar um legado, vai ficar um memorial. As pessoas vão se lembrar de como você impactou a vida delas, amém? Então o reino de Deus precisa ser investido, porque ele nos ensina como nós devemos lidar com os relacionamentos. O seu trabalho é um solo fértil. Se você quer prosperar na vida, tem que trabalhar e trabalhar muito. Amém ou não? Você precisa trabalhar usando os seus talentos. Os seus talentos são um bom solo. Não adianta nada você investir numa área que você não tem dom, não tem talento. Tem gente que vem falar para mim, pastor, Deus está me chamando para cantar. Aí eu falo, então canta. Na segunda nota eu já posso dizer, você tem chamado. Ou posso dizer, querido, procura outra área, porque aqui não vai dar fruto nenhum. Invista naquilo que você tem talento. Se você cozinha bem, pode ser um bom chefe. Aliás, me convide para ir comer, porque eu sou um bom garfo. Principalmente se a comida for italiana, né? Porque como italiano eu adoro uma pasta. Agora, se você é aquela pessoa que cozinha e todo mundo vira o nariz, muda de ramo. Seus talentos são bons solos. Os seus sonhos são bons solos. Quando você investe naquilo que você sonha, você pode ter uma colheita inimaginável. Porque a Bíblia diz que Deus é capaz de fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo a sua riqueza em glória. Amém? Glória a Deus. Então entendam, para uma grande colheita é necessário ter bons solos. Escolha de maneira muito inteligente onde você vai investir. Porque não adianta investir no lugar errado e esperar uma colheita boa. Aliás, alguém já disse, né? Não adianta nada você fazer sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Então, chegar no final do ano, pense o que você pode melhorar. Pense naquilo que você pode fazer. Eu tenho um indiano que eu gosto muito dele, chama Ravi Zacharias. É um dos meus mentores, né, intelectuais. E ele disse que quando ele era jovem, um senhor bem velhinho disse para ele, meu filho, o que você está fazendo? E ele estava sem nada na mão, não estava fazendo nada. Ele falou, será que é alguma pegadinha? Aí ele virou para o senhor e falou assim, não sei o que eu estou fazendo, me diz aí. Ele disse assim, você está construindo memórias. Por isso, faça com que elas sejam boas. A vida é isso. Quais são as memórias que você vai construir? É aquilo que você investir, como você se relacionar,
como você amar, como ser amado, como se alegrar, como se valer dos pequenos e dos grandes momentos para tornar a vida significante. O segundo elemento desse ciclo de semeadura e colheita são sementes. Da mesma maneira, a gente precisa ter boas sementes para ter uma boa colheita. Se você investir sementes que sejam de baixa qualidade, você não vai ter um fruto de boa qualidade. Então, não basta ter um bom solo e ter uma boa semente. Mas o que são essas sementes de boa qualidade? No reino de Deus existe um princípio: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A promessa de Deus é que você dá o primeiro lugar para Ele, se você dá o melhor para Ele, o melhor da sua inteligência, o melhor do seu coração, o melhor do seu tempo, o melhor do seu investimento, Deus vai garantir com que a tua colheita seja favorável. E na Bíblia existe uma lei chamada lei de primícias. Vocês já ouviram falar sobre lei de primícias? O que era isso? Por exemplo, o agropecuarista, que ele criava as suas ovelhas, as suas cabras. Em Israel não tinha boi. Tinha pouco, mas não tinham grandes rebanhos de boi, mas tinha. O que ele fazia? Quando nascia aquela cria, a primeira cria era para Deus. As demais ele podia ficar com ela. Se o indivíduo fosse um agricultor, os primeiros frutos eram para Deus. O restante podia ficar com ele. Por quê? Porque Deus estava ensinando que é Ele quem garante o ciclo virtuoso da semeadura e da colheita. Mas Ele quer o primeiro lugar para Ele. Não adianta você querer dar para Deus o último lugar na sua vida e depois pedir para Ele para que Ele te abençoe. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas que vocês estão querendo vos serão acrescentadas. Como eu disse, para alguns Deus é só o Criador. Para outros, Ele é um velhinho de barba, impotente, que não pode fazer absolutamente nada. Para outros, existe até um conceito filosófico de deísmo. Deus criou o mundo e largou o mundo à mercê de si mesmo. Mas há aquelas pessoas que têm um relacionamento com Deus em que Ele é o seu Pai. E Jesus nos ensinou a falar com Deus chamando de Abba. Abba não é nem pai, é papai. Quando você foi amado pelo seu pai, você tem intimidade com ele. Eu gosto muito de observar as pessoas. É interessante, quando você vê filhos adotivos, muitas vezes os filhos adotivos lutam com aquela coisa de: será que eu sou amado? Então há muitos filhos adotivos que são excelentes no relacionamento com o pai, mas lá no fundo eles falam: será que ele me ama mesmo? O filho de verdade, o filho que foi muito amado, é folgado. É folgado. A Érica é folgada. É engraçadíssimo o jeito que ela lida com a mãe dela, comigo. É uma exigência, irmãos. Ela tem uma exigência com a gente, uma liberdade. Eu falo: Lili, ela é folgadinha, né? Porque foi muito amada, filha única. Com Deus é assim. Quando você se sente amado por Deus, você tem coragem. Você não bate na porta para entrar, você chuta a porta. Aliás, quando você se sente muito amado, você tem toda a liberdade com Deus. Eu me sinto muito amado por Deus. Me sinto tão amado que eu tenho coragem de pedir para Ele tudo que eu quero. De colocar todas as minhas lutas, as minhas ansiedades, os meus temores para Ele. Então, no nível individual, quando a gente fala do reino de Deus como o melhor lugar onde investir, fala em primeiro lugar do relacionamento com Deus. No nível coletivo, quando fala do relacionamento com as pessoas,
A gente tem que investir na nossa família com amor, com gentileza, com respeito. Porque quando você faz isso, você colhe de volta. Não é que a gente é perfeito. Eu sou italiano, então eu muitas vezes errei com a minha filha, passei do ponto, passei do limite. Eu sei que isso pode ter deixado algumas marcas nela, até de medo às vezes de mim, porque às vezes eu era bravo. Mas eu tenho certeza que ela tem segurança no meu amor. Porque mesmo com a minha imperfeição, eu amei a minha mãe dela com muita honra e muito respeito até hoje. E amei. Agora estou amando meu genro, meus netos e todos que vierem. Porque eu acredito nisso. Eu acredito que amar as pessoas é a coisa mais nobre que a gente pode ter. Com Deus, o ápice, a potência máxima do amor é a adoração. Com a família, a potência máxima do respeito é a honra. E quando você lida com o mundo nesta dimensão, irmãos, a colheita vai ser boa. Quantos filhos estão aqui que têm mágoas dos seus pais, porque não sentiram o investimento do amor? Porque, queridos, o que a gente precisa mesmo na vida é amor. Se você se sente amado, o resto é resto. Verdade ou não é? No nível profissional, a colheita depende do quê? Do investimento e da semeadura do trabalho, da diligência, da honestidade, da excelência. O indivíduo que quer ganhar dinheiro fácil e rápido e que passa os outros para trás, passa a perna nos outros, ele pode ganhar rapidamente, mas vai perder. Mas quando você constrói a sua carreira com dignidade, honrando os seus compromissos, fazendo os seus clientes se sentir honrado por você, bem tratado por você, é ele quem vai fazer a sua propaganda. E quando alguém trabalha desse jeito, você pode ter certeza, vai prosperar muito. A Bíblia diz: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, e não perante homens obscuros. Invista no seu trabalho com excelência, com honestidade, com respeito, e você vai colher. No nível espiritual, esse Rav Zacharias também falou uma coisa muito interessante. Ele diz assim: a menos que você compreenda a cruz, você nunca vai entender o compromisso com o que é certo, sendo colocado acima do aquilo que você tem vontade de fazer. Em outras palavras, você está dizendo assim: quando você compreende a cruz, você entende o valor do sacrifício. E quando você entende o valor do sacrifício, você entende que existem coisas na vida que você faz mesmo contra a sua vontade. Você faz porque é o certo a ser feito. Amém? Então, na vida, queridos, se queremos ter colheitas extraordinárias em todas as áreas, nós precisamos entender que só colheremos aquilo que plantarmos. Boas sementes são sementes de fé. Aliás, a semente é uma figura perfeita de fé, porque você olha para uma semente, dentro dela está um código genético, um DNA. Por exemplo, se você plantar laranja, vai nascer o quê? Semente de laranja nasce o quê? Semente de melancia nasce o quê? Não nasce, se você plantar semente de melancia, não nasce limão? Não. Pois é, a gente sabe disso pela experiência. E até cientificamente a gente já sabe hoje. Mas lá no passado, era uma fé. O camarada plantava e ele ficava esperando que aquela semente debaixo da terra frutificasse. E na hora oportuna, desse o fruto que ele esperava. A fé é importante em todos os segmentos da vida. A Bíblia diz que no relacionamento com Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se não for por fé. Abraão, Deus pediu a ele o único filho, Isaque, um filho que ele teve na velhice.
E quando Abraão vai oferecer a Deus em sacrifício, porque Deus falou: Abraão, sabe o Isaque, o teu único filho, a quem amas, você traga para mim e ofereça em sacrifício. Hoje a gente não faz muito sentido isso, mas naquele tempo, todos os deuses exigiam os filhos em sacrifício. Isaque foi lá, e Abraão foi lá, todo chateado. E quando ele foi ofertar a Deus o seu filho, Deus falou: não precisa ofertar. Agora eu sei que tu me amas. E porque ele ofereceu o único filho, Deus falou: eu não preciso dele. Deus fez de Abraão pai de muitos povos. Deus queria uma família. O que ele fez? Ele semeou o seu filho Jesus. E hoje ele tem todos nós aqui por causa de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sementes boas são sementes abundantes. Se você investir pouco, vai colher pouco. Se investir muito, vai colher muito. 2 Coríntios 9, de 6 a 11 diz assim: isso afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará pouco, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Diga: Deus ama a quem dá com alegria. E aí vem o segredo da semeadora. Diz assim: Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E aí ele diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Aqui é um conceito que muito pouca gente entende. Você sabia que tudo que Deus te deu, seu talento, sua inteligência, suas oportunidades, Deus deu isso não para você produzir só para você, mas você produzir para outros, para você abençoar as outros. E Deus diz assim: Deus, ele não te dá só uma grande colheita, ele te dá semente para o semeador, ele aumenta a tua sementeira, ou seja, o teu silo, onde você armazena os grãos. Para quê? Para que quando você semear com abundância, a colheita seja grande e ele seja glorificado. Queridos, aprenda uma coisa: o avarento só perde. E eu não estou falando que isso é uma coisa só para gente rica, não. Tem muito pobre avarento e tem muito rico generoso, assim como tem muito pobre generoso e muito rico avarento. Quando você diz assim: não, Deus me dê tanto porque aí eu vou abençoar, não funciona assim, porque Deus sabe que quem quer abençoar já abençoa antes. Amém ou não? Queridos, eu prosperei na vida, mas mesmo no tempo que eu não tinha nada, eu e a Lília éramos muito generosos. Eu me lembro que a Érica, nossa filha, também nos ensinou muito na questão de generosidade a vida inteira. Ela era pequena, eu e a Lília estávamos no começo do ministério, a gente vivia muito apertado. Mas toda vez que a minha sogra vinha na nossa casa, ela trazia uns presentes para a Érica. E a Érica tinha os melhores presentes. Só que vinham os amiguinhos dela, o amiguinho falava assim: nossa, gostei. Ela dava. Chegou uma hora que a Lília falou: filha, é lindo você dar, mas brinca um pouco, senão a vovó vai ficar triste. Ela te dá, você já devolve, já dá para o próximo. Na minha vida inteira, todas as pessoas que eu conheci, generosa, prosperaram. Todas as pessoas que eu conheci, avarentas, andaram para trás. Porque o que você semeia, você colhe. A gente quer que Deus nos trate com graça, mas a gente trata os outros pela lei.
Eu tenho uma máxima na minha vida. Eu falo: Deus, eu quero que o Senhor me trate com misericórdia. Veja bem como eu estou tratando até meus inimigos. O Senhor está vendo que eu não estou dando a eles o que eles merecem. Eu estou dando melhor do que eles merecem. Então eu quero que o Senhor me trate assim. Seja generoso, gente. Semente generosa. A Bíblia está dizendo que quem semeia muito vai colher muito. Porque Deus quer te dar e quer te dar muito. Para quê? Para que você tenha uma grande colheita para o seu usufruto, mas também para o usufruto de todas as pessoas que estão perto de você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. Você deve semear sementes para a colheita que você quer colher. Se você quiser colher laranja, você tem que comprar sementes de laranja. Se você quiser ser amado, plante sementes de amor. Se você quiser sementes financeiras, plante sementes financeiras. Amém ou não? Porque se você plantar uma semente, é aquilo que você vai colher. Quando Deus queria uma família, Ele enviou o seu Filho Jesus. O dom que Deus te deu é uma semente para o mundo. E naquilo que você investe, você tem de colheita. As suas orações são sementes. Você sabe que Jó, todo mundo conhece a história de Jó, que ele passou por todas aquelas lutas, né? E além de tudo, ele ainda tinha 3 amigos, né? Aliás, tem alguns amigos que é melhor não ter. É melhor os inimigos do que alguns amigos. Mas Jó tinha alguns amigos que viam Jó daquele jeito, ao invés de ajudar, o que eles faziam? Acusavam. Você já conhece alguém assim? Que a hora que você está lá embaixo, o camarada vem com o dedão em riste assim, diga para ele: ó, cuidado que o dedo para lá tem para cá também. Mas tem gente assim que gosta de acusar quando o indivíduo está passando por aquele momento difícil. Estão sempre com as pedras nas mãos, né? Sempre querendo dizer o porquê que você está passando por aquela luta. Jó tinha todos os motivos para pedir a Deus que Deus fizesse justiça com aqueles amigos. E no entanto a Bíblia diz que Jó orou a Deus e abençoou os seus amigos. E a Bíblia diz que por causa disso, Deus restituiu tudo que Jó tinha perdido em dobro. Ore e abençoe. Porque se você investir em oração, bênçãos, vai ter de volta bênçãos. Amém? Palavras são sementes. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a utiliza bem, come dos seus frutos. Veja como essa é a figura que ele está usando. Você só vai comer de um fruto daquilo que você semeou. E ele está dizendo: palavras, a vida e a morte estão no poder da língua. Quando você é uma pessoa que fala coisas boas para Deus, do seu próximo, você tem como consequência frutos de bênção. Você sabe que até o cérebro, quando você fala coisas ruins, ele secreta química tóxica. E pessoas que vivem dessa maneira, vivem com depressão, vivem com angústia, vivem com tristeza. Agora, você quer viver com alegria? Cante, se alegre, se junte com pessoa alegre, dê risada. Fale coisas boas, declare coisas boas, profetize coisas boas para o ano que vem. No ano de 2017, diz: o meu Deus vai me abençoar neste ano, a despeito das lutas, eu vou ter grandes vitórias, porque eu creio num Deus que é Pai, que é bom, que é Senhor dos senhores, que é Rei dos reis. Amém, igreja? Nós vivemos numa cultura onde as pessoas são muito pessimistas. O brasileiro tem complexo de inferioridade. Você tem que começar a falar coisas boas do Brasil. Diga coisas boas do Brasil. Diga coisas boas da sua casa. Diga coisas boas do seu negócio. Diga coisas boas para sua mulher. Às vezes eu fico vendo maridos depreciando mulher, mulheres depreciando marido. Eu falo só coisa boa da minha mulher. Ela é minha.
É a melhor de todas, é a mais linda, mais maravilhosa. E ela fala coisas boas de mim também. Eu posso estar com 150 quilos, ela fala, você é lindo. Vou querer outra? Não, eu quero ela mesmo. Amém, irmãos? Que as suas sementes de palavras sejam palavras de encorajamento. Amém? Sorria, meu irmão. Você sabe que quando você sorri para alguém, imediatamente você provoca uma resposta no cérebro positiva daquela pessoa. Você já viu gente que quando você olha para a cara não gosta dela? De cara. Ah, meu santo não bateu com dele. Não, não é o santo não, querido. É a reação que ele teve. Então sorria. Abrace as pessoas. Fale coisas boas. A gente muitas vezes quer receber das pessoas com as quais convivemos o melhor. E não percebe que as nossas palavras muitas vezes são usadas para destruir, para ferir, para criticar, para diminuir. Eu sou italiano, né? Italiano você sabe que é meio exagerado. Você me perguntar uma coisa, fala, quantas pessoas tinha? Se tiver 1000, eu falo 5000. Por quê? Porque na minha maneira de ver é sempre positivo. A Lília pergunta, quantas conversões tem? Ela fala, deve ter tido umas 30. Se for contar mesmo, deve ter sido umas 12. Eu sempre vou olhar positivo para as coisas. E vou falar positivo, porque eu creio que a palavra de Deus é assim. Quando você semeia a palavra de Deus, quando eu declaro a promessa de Deus na minha vida, ela vai frutificar. Então eu quero ver essa igreja aqui profetizando grande colheita no ano de 2019. Glória a Deus. O ano de 2019 tem tudo para ser um ano de grande colheita na sua vida. Mas você precisa entender que tem que semear no solo fértil e investir sementes boas. E o terceiro elemento que eu quero falar são bons semeadores. Você sabe que a União Soviética, quando houve a guerra, uma das coisas que o Lenin fez, porque ele queria tirar aqueles que detinham os meios de produção do poder. Então, literalmente, ele tomou os fabricantes, os industriais, os donos dos pequenos negócios e os agricultores. Ele tirava das suas propriedades e mandava para a Sibéria. E botava na propriedade gente que nunca tinha plantado. A consequência imediata disso foram 6 milhões de pessoas mortas de fome na Ucrânia. Porque não sabiam semear. Para você ter uma boa colheita, você precisa de bons solos, boas sementes e bons semeadores. Em outras palavras, a tua colheita depende da tua capacidade de semear. Bons semeadores são generosos. Se você quiser uma grande colheita, você tem que investir muitos grãos, muitas sementes. Vejam o que a Bíblia diz lá em Provérbios 22, 8 e 9. O que semeia a justiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. O que semeia a injustiça cegará males. Quando fala de injustiça, fala de corrupção, fala de roubo, fala do indivíduo que trabalha com pessoas. Gente, eu conheço pessoas, ovelhas minhas, que são empregadas domésticas. Uma ovelha minha falou que trabalhava numa casa que a mulher tinha 5 empregadas e um mordomo, era um palácio. Ela cobrava, se a pessoa fosse comer do café da manhã dela, do pãozinho que ela comprava lá no lugar, sei lá, que era chique, ela descontava o salário da pessoa.
Miserável, uma pessoa dessas vai morrer, os bichos vão comer tudo. Isso é injustiça. A Bíblia diz que até o boi que debulha tem direito a comer. Então, quem semeia em injustiça vai colher injustiça. Mas o generoso, o indivíduo que ama aqueles com os quais ele convive, esse indivíduo será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Irmãos, nós não vamos conseguir resolver os problemas do mundo, mas nós temos que ser generosos com aqueles que têm menos, amém ou não? Porque nós somos responsáveis, não adianta culpar só o governo. Essa igreja aqui, eu quero que vocês saibam que nós temos um braço social da nossa igreja. Essa semana eu pedi para o Daniel Beltrão, o pastor, e a pastora Anaísa que apresentassem para algumas pessoas da igreja o que a nossa associação faz. Vocês sabem que nós temos aqui no nosso bairro umas 17 áreas de muita necessidade. A Igreja Palavra Viva investe em todas elas. Nós somos a maior associação do bairro daqui da Zona Oeste. Nós temos investido nos necessitados e nunca recebemos um centavo de governo nenhum. Amém, irmãos? E não quero receber mesmo. Por quê? Porque nós entendemos que não vamos mostrar o amor de Jesus para esse povo dizendo: Jesus te ama e vai se ferrar. Jesus te ama e a tua necessidade é minha, eu quero participar dela. Então, se você quer ser uma pessoa de colheitas extraordinárias, seja generoso. Bons semeadores conhecem a estação própria. Não adianta você semear na hora errada. Cada colheita tem um tempo. Tem um tempo de semeadura, depende do clima, depende de uma série de circunstâncias, e o bom semeador tem que saber disso. Então, na sua vida, talvez hoje você esteja na época de semear, ainda não colheu muito. Na sua vida, talvez hoje você esteja na época da espera, já que semeou e está esperando a colheita. E alguns estão dizendo: meu Deus, será que vai dar colheita mesmo? Diga para a pessoa do teu lado: vai dar colheita sim. Tem que saber esperar. No livro de Isaías 55, Deus usa esta figura do ciclo da semeadura e da colheita. Olha o que ele diz lá em Isaías 55, de 10 a 13. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E aí ele diz a consequência: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isso aqui é uma poesia, né? Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e isto será para a glória do Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Quando a gente lê esse texto aqui e não conhece o contexto, perde a maioria. Mas eu vou explicar para vocês. Israel é um país que depende única e exclusivamente da neve que cai sobre o Monte Hermon. É a única região de Israel que neva. Cai sobre o Monte Hermon, deposita-se lá, e como é um monte poroso, quando começa a derreter, entra por dentro do monte, e ali nasce o Rio Jordão. A mais ou menos 1.500 metros acima do nível do mar. E o Rio Jordão vai descendo. E ele encontra uma depressão, que é o Mar da Galileia, a 300 metros abaixo do nível do mar. O Mar da Galileia é um mar, na verdade é um lago, né? Mas tecnicamente é um mar, porque tudo que está abaixo do nível do mar é mar. Vocês sabiam disso, né? Tudo que está abaixo do nível de mar você chama de mar. Mas é um lago, é água doce. E lá do Mar da Galileia ele sai novamente
e continua correndo como o Rio Jordão e vai até o Mar Morto. Toda a agricultura de Israel dependia disso. Hoje, Israel tem tecnologia também para fazer dessalinização. Mas no tempo em que Isaías escreveu, no ano 730 a.C., toda a agricultura dependia disso. E Deus está dizendo: eu mando a neve derrete, essa neve derrete, vai fazer com que a terra seja regada, a semente vai frutificar e vai dar fruto, e as pessoas vão comer dela. Ele diz: do mesmo jeito que esse ciclo acontece, a minha palavra é assim também. Quando eu lanço a minha palavra, ela passa por um ciclo. Primeiro você semeia, depois você espera, Deus rega, e na hora oportuna a minha palavra vai trazer a colheita. Glória a Deus. Por isso que eu quero dizer para você, se você está no início da vida, está só semeando, aguarde, o ciclo vai se completar. Talvez você esteja na entre safra, onde não tem muito fruto, mas está lá a semente frutificando. Saiba esperar, porque tudo que você semear, você vai colher. A Bíblia diz: de Deus não se zomba aquilo que o homem semear, isto também colherá. Saber escolher o momento certo é muito importante para uma grande colheita. Todo final de ano eu lanço um desafio para a igreja de fazer a oferta de primícia, porque eu acredito nisso e eu vivo isso. A melhor oferta que nós temos, eu não dou nenhum presente nem para a Lili, nem para ninguém que ultrapasse a oferta que eu faço para o meu Deus. E não só nessa igreja, tá? Eu faço muitas ofertas para outros lugares, para outras entidades. Por quê? Porque eu acredito. Se a Bíblia está me dizendo que se eu sou generoso, eu vou colher com generosidade, eu quero que você entenda isso. Tire da sua vida a avareza, porque a avareza é prova de que você não confia que Deus cuida de você. O avarento, ele pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ele é a história, que nem a história do chinês que eu contei a semana passada. Vou contar aqui de novo. Isso é verídico. Um chinês que prosperou muito nessa fase, né, da China, e ele a vida inteira trabalhou muito e nunca usufruiu de nada. Morreu e tinha no banco 1,9 bilhão de dólares. 6 meses depois, a viúva casou com o motorista. Aí o motorista fez o seguinte comentário: a vida toda eu pensei que eu trabalhava para ele, agora eu descobri que é ele que trabalhava para mim todo esse tempo, porque quem herdou 1,9 bilhão foi o motorista. Olhe para o irmão do teu lado e fica: cuidado com o Ricardão. O processo de semeadura e colheita tem altos e baixos. No tempo da colheita você tem muito, mas você tem que administrar bem para guardar aquilo que você vai semear de novo, para separar aquilo que você vai comer, separar aquilo que você vai negociar no mercado. Na vida da gente assim. Se você estiver vivendo um momento de entre safra, não deixe de confiar, e tampouco deixe de semear, porque se não houver sementeira, não houver semeadura, não haverá colheita. E eu termino dizendo que palavras são sementes poderosas. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quando você levantar de manhã, olhe para o espelho e diga assim: Deus, obrigado porque eu sou lindo.
Obrigado porque eu sou inteligente. Eu aprendi uma coisa com meu irmão mais velho. Aliás, na minha casa, a gente foi tão amado pela minha mãe, que lá em casa não tem esse negócio de autoimagem negativa. Lá em casa, aliás, na minha família é menos, Lamartine, um pouquinho menos. Porque sempre fui assim, eu cheguei na escola, na faculdade teológica, não sabia nada de Bíblia. Já olhava para os professores e falava, não sabe nada. Aí Deus trata, né? Dá umas humilhadas, você fica humilhado, fica mais pianinho. Mas esse negócio de, ai meu Deus, eu não tenho capacidade, eu nunca entendi isso. A Lília fala, quando você vai pregar te dá frio na barriga? Eu falei, nenhum. Vejam o que é o amor. Porque minha mãe, irmãos, quando nós crescemos, meu pai era um homem abastado, de repente perde tudo, nós fomos morar numa tapera, que chovia mais dentro da casa do que fora. Estou falando sério. Era um taperão. E às vezes, as pessoas morando no interior, você estudava na escola pública junto com o rico e o pobre, e o camarada falava, teu pai é caloteiro. Eu enchei a mão na cara. A minha irmã chegava chorando, ai, me falaram que papai é caloteiro. E era caloteiro mesmo, não tinha dinheiro para pagar as dívidas. Minha mãe falava, não liga não, estão tudo com inveja. Vocês são os mais lindos, mais inteligentes, mais talentosos. E não liga não, esse povo vai tudo se ferrar. E aquelas palavras foram entrando no nosso coração. Eu estou falando isso, irmãos, porque minha vida inteira eu sabia que Deus ia me abençoar e que eu ia dar certo. Eu nunca tive aquele sentimento de, ai, não vou conseguir. As palavras que ela ministrou na minha vida e na vida dos meus irmãos foram aquilo que trouxe uma colheita da alma. E o meu irmão, o Caio, ele me ensinou uma coisa. Ela falou, Lamartine, nunca diga que você não sabe fazer uma coisa. Se alguém quiser te propor um negócio que você não sabe, você fala, sabe fazer? Sei, claro que eu sei. Depois você vai estudar. Eu me lembro que quando eu era deputado, o meu irmão tinha saído como diretor da Mendes Júnior, tá? Ele estava pensando no que ele ia fazer, e na época surgiu aquelas PCHs, né? O governo querendo investir, aprovou a lei das PCHs em hidrelétricas pequenas para poder melhorar a questão energética no Brasil. E eu cheguei para o Caio e falei, Caio, você entende alguma coisa de energia? Ele falou, não, por quê? Falei, eu vou te preparar uma audiência com o ministro da Indústria e da Ciência e Tecnologia, ministro da Energia. Depois nós passamos também em indústria e comércio. Mas ele falou, mas me dê um tempo que eu vou estudar. Sem brincadeira, irmãos, foi um mês. Quando ele chegou na frente do camarada, o camarada achou que ele era o maior expert do negócio. Ele nunca tinha pensado no assunto. Hoje ele é, de fato, um dos maiores experts na área de energia no Brasil. Por causa de uma oportunidade. Nunca saiu nada com o governo, graças a Deus. Mas ele se tornou um conhecedor naquela área. E ele disse para mim, nunca perca uma oportunidade por achar que você não é competente. Quantos querem prosperar o ano de 2019? Usem bem as palavras. Tem respostas espirituais, tem respostas emocionais, tem respostas no mundo físico. Encoraje os outros, ame os outros, ajude os outros. Em algum momento, aquela pessoa que você estendeu a mão vai ser a pessoa que vai abrir uma porta para você. Eu me lembro de uma vez que eu sentei na frente do Sérgio Mota, que era na época o cara que mandava no Brasil, né? Todo mundo dizia, o Sérgio manda. E o Sérgio Mota falou uma coisa para mim, ele falou, Lamartine, todo mundo disse que eu sou o mandão do Brasil. Eu quero só te dizer uma coisa, eu só estou aqui por causa do Fernando. Ele disse, quando ele não era ninguém, eu subia no poste para botar cartaz dele. Eu sempre acreditei que ele iria longe. Eu estou aqui porque ele confia em mim. Quando alguém prospera, escolhe os amigos para levar junto. Pensem bem em como você quer gastar a sua vida. Você pode ter toda a capacidade do mundo, mas se não souber fazer amigos,
as portas vão se fechar para você. Mas se você investir com palavras, sobretudo se investir no relacionamento com Deus, confiando, entregando a vida para Ele, crendo na sua palavra e fazendo da sua palavra o seu bem maior, aquilo que você mais investe. E a promessa de Deus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque às vezes o natural não é suficiente. Quando o natural não é suficiente, Deus usa o sobrenatural.